Bom dia, meus amigos. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações, que é para vocês ficarem por dentro das novidades do canal, tá ok? O vídeo de hoje é um tema novo que a gente vai lançar aqui no canal, que é o Café com o Cuteleiro. E esse Café com o Cuteleiro foi motivado por esse presente aqui que o meu amigo Carlos me deu. Deixa eu clarear um pouco a imagem aqui para vocês terem noção do quanto que esse presente aqui é bacana. Carlos é um artista por excelência, tá, galera? Fez isso aqui tudo à mão. Hugo Teixeira desenhou minha logo, Bladesmith aqui embaixo. Ficou sensacional, obrigado, Carlos. Tava revirando a mudança ali hoje e vi a minha belíssima caneca aqui. Eu falei, vou fazer um quadro, Café com o Cuteleiro, tá bom? E de quebra, quero aproveitar também para agradecer um outro presente, que foi essa camisa aqui do Gerê Motofest. Vou mostrar para vocês. Que o meu amigo Rafael, lá da Bahia, me mandou. Rafael é um motociclista, me fez ter lembranças aí da época que eu andava de moto. Me mandou esse presente. Rafael é mais do que um cliente, é um amigo também, assim como o Carlos, tá? Eu agradeço vocês dois, espero poder retribuir isso de alguma maneira no futuro, tá bom? E vamos para o nosso tema de hoje, então. O nosso tema de hoje é aço reciclado e aço virgem, tá bom? Vamos abordar primeiro o aço virgem, porque o aço virgem vai ser mais prático da gente abordar no início, e depois eu vou dar uma opinião bem contundente a respeito do aço reciclado, que eu acho que é um aço muitas vezes discriminado de maneira errada por alguns cuteleiros que não aceitam em hipótese alguma fazer uma peça com aço reciclado. Eu acho que tem sim o seu valor, tá? E vou explicar o meu ponto de vista, a minha opinião, claro, a respeito do tema. Vamos falar a respeito do aço virgem, então. Beleza, galera. Aço virgem. Eu tenho aqui uma peça de 1070 de 3 milímetros, está até um pouco oxidada. Isso aqui não é problema, depois isso aqui a gente consegue contornar, né? Aço virgem, galera, para quem quer economia, tá? Às vezes a gente acha que o aço reciclado é o sinônimo de economia, porque ele é barato, ele é acessível, tem em qualquer lugar, né? E a gente acha que a gente vai economizar com ele, mas não é bem por aí não, tá bom? Aço virgem, ele já vem, de certa maneira, que você pode eliminar um processo de tratamento térmico, que é o recozimento. Então você não vai gastar com recozimento, tá? Eu faço a normalização no aço virgem, mesmo ele estando virgem eu faço a normalização, depois eu consigo fazer uma usinagem melhor, economizo disco de corte, lixa de cinta e tempo, tá bom? Depois eu faço a têmpera, por ele estar virgem, ele não tem tensões que vão levar ele a quebrar no momento da têmpera, isso se o aço for de boa procedência e se o aço também não tiver nenhum tipo de... Se o tratamento térmico, a têmpera, não tiver nenhum tipo de erro, né? Por exemplo, fazer com óleo abaixo da temperatura, exceder a temperatura do aço, ou coisas do tipo assim, né? Então, muito dificilmente o aço virgem vai quebrar. Eu vou fazer o revenimento, vou fazer um processo final da faca, né? Chegar próximo do acabamento, eu vou fazer um teste nessa faca, mesmo que o aço seja virgem. Eu vou conseguir fazer um teste com ela para entregar um produto de fato testado para o meu cliente, aquele produto que ele vai poder confiar, né? E no final das contas, vou ter um produto final com muito mais facilidade, tá? Hoje o aço virgem ele é extremamente acessível, tá? Muita gente vende aço virgem no sul, em São Paulo, aqui em Minas, em vários lugares do Brasil tem gente que vende aço virgem. Você consegue comprar aço virgem até no Mercado Livre. Isso aí também é uma facilidade grande. Você consegue parcelar ele no cartão, tá? E o aço virgem ele se torna mais econômico, né? No final das contas, por te livrar de diversos tratamentos que você teria que fazer no aço reciclado, por exemplo, né? O aço virgem ele já dispensa esse todo tipo de coisa. O custo dele é baixo, né? Então, para economia de tempo, de dinheiro, de insumo, tá? E até mesmo economia da sua saúde, né? No sentido de insalubridade, essas coisas assim, o aço virgem é a melhor opção, tá? E agora a gente vai falar a respeito do aço reciclado, que eu também gosto muito, tá? E vou, a título de exemplo, mostrar para vocês essa belíssima barra de mola, né? Um pedaço de mola de caminhão com 10 milímetros de espessura, 6 centímetros de altura. Vai ficar uma baita faca boa isso aqui vai virar uma Bowie. E vamos falar a respeito do aço reciclado, então. O aço reciclado,
ele não é a melhor opção para você que quer economizar, tá? Porque de cara ele vai ter ali um processo de recozimento, que significa você aquecer ele 3 vezes na forja, até um pouco além da temperatura de têmpera, tá? E deixar ele resfriar das 2 primeiras vezes em temperatura ambiente, e na terceira vez deixar ele resfriar lentamente, ou dentro da forja, ou dentro de uma manta, ou talvez aí dentro de uma bacia com cal virgem, um recipiente com cal virgem que faz com que ele resfrie de maneira, né, lenta e gradativa, né? Por que tem que fazer esse processo de recozimento? Porque o aço reciclado ele está cheio de tensões. Ele já passou por um processo de têmpera, já foi surrado, principalmente se ele tivesse sido uma mola, né, na vida dele, na vida útil dele. Então ele está cheio de tensões que precisam ser aliviadas para ser colocado em uso para cutelaria, tá bom? Fez o recozimento, você conseguiu baixar a dureza daquele aço e aliviar as tensões, né? É nesse processo do recozimento que eu gosto de fazer o desempenho do aço reciclado, tá? Fez isso, parte para a usinagem, tá? Fez a usinagem, vai fazer uma normalização antes da têmpera, depois você vai proceder com a têmpera. Nesse momento da têmpera, o aço reciclado ele pode estar te reservando algumas surpresas. Ele pode ter possibilidade de ter microfissuras que vão aparecer no momento da têmpera. E aí você vai perder a sua peça se ela se quebrar. Mesmo que você siga todos os protocolos de tratamento térmico, no momento que você for fazer a sua têmpera, ele pode sim ter alguma microfissura ali e se quebrar. Porque você resfria uma peça bruscamente, 800 e tantos graus Celsius, dependendo do tipo de aço que for, resfria ela de maneira rápida, então ela sofre um choque térmico muito grande e ela pode sim se quebrar exatamente naquela microfissura, tá? Então até aí você já tem 3 etapas de tratamento térmico, além daquilo que você precisaria no aço virgem, tá bom? E você tem o risco da peça se quebrar, tá? Até então, galera, eu estou falando a respeito de custo-benefício de um e de outro, tá? Explicando para vocês por que o aço virgem é mais barato e mais econômico que o reciclado. Até então a gente teve o risco, a dificuldade de fazer um tratamento térmico adequado no aço reciclado, né? O tempo, porque é demorado, né? E isso envolve muita coisa. Você está em frente a uma ferramenta que aquece muito e tudo mais, enfim. No final das contas você perdeu bastante tempo e fez com que aquela peça chegasse ao ponto que ela pudesse ser trabalhada, né? Depois disso tudo, você temperou a peça, ela não se quebrou, você vai fazer o revenimento, tá? Que é o quê? Aliviar um pouco daquela tensão da têmpera, né? E deixar o aço com tenacidade, tá? Que é não tão duro e não tão macio a ponto de perder o fio. Não tão duro a ponto de se quebrar e não tão macio a ponto de perder o fio por qualquer coisinha, né? Esse aí é o revenimento que faz, né? Fez o revenimento, faz uma pré-afiação naquela peça e coloca ela a teste, tá, galera? Não significa que porque ela resistiu à têmpera ela não possa se quebrar no uso. Afinal, ela é de aço reciclado, né? E podem ter ali algumas surpresas que a gente não sabe. Fez o teste, fez a têmpera, fez o revenimento, colocou a faca teste. O que é o teste? Cortar algum material rígido, cortar mediante impacto, né? E colocar aquela peça ali numa situação um pouco mais, digamos assim, extrema, para ver se ela não vai se quebrar durante o uso, tá? É claro que em facas de cozinha, essas coisas assim, que vão ser facas bem finas, não necessariamente a gente tem que fazer esse mesmo teste, mas algum teste aí dá umas pancadas na peça assim lateralmente, de não tão pesadas assim, porque ela já vai estar bem fina, para ver se ela não vai se quebrar por qualquer coisa, mas a faca de cozinha ela vai ser um pouco mais fina, então ela não vai precisar cortar mediante impacto, você não vai precisar fazer esse tipo de teste. Mas se a faca for uma faca de campo, uma faca de sobrevivência, o ideal é que você faça um teste extremo nela, porque se ela tiver de quebrar, ela quebra na sua mão e não na mão do seu cliente, e muitas vezes vai estar no campo, né, fazendo as suas atividades, todo feliz com a faca, e de repente a faca frustra ele passa um vexame, alguma coisa assim do tipo, né? E o que é pior, talvez ele de certa maneira esteja numa situação ali que ele depende daquela peça como ferramenta e aquela peça venha deixar ele na mão, você coloca a vida do seu cliente em risco, tá bom? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nisso aí. Quando eu falo disso, né, dessa questão toda aí, é a peça em si, a estrutura, a lâmina em si, continuar sendo ferramenta, tá? Porque você colocou ela a teste, ela não quebrou, beleza?
toca para frente, entrega para o seu cliente, deixa o seu cliente sempre ciente do que você está vendendo para ele. Se é um aço reciclado, beleza. Se é um aço virgem, beleza. É importante e ético que você fale para o seu cliente que o aço que você utilizou é um aço X, da maneira tal, para que o seu cliente saiba que está comprando uma coisa com as características X que você está passando para ele. Tá? Você pode ser bem sincero com o seu cliente. Tá? O aço virgem é muito barato, você consegue acessível, mas se o seu cliente quiser uma faca feita de uma mola de caminhão, ou se você quiser fazer uma faca nesses moldes, nada impede. Tá? E eu acho que a faca de aço reciclado, ela não... Eu acho que ela não tem menos valor que uma faca de aço virgem, porque a faca em si é muito mais do que o aço que está nela. É o trabalho daquele cuteleiro, a habilidade artística que ele tem de fazer aquela barra de aço simples, que a princípio, ó, um aço desse daqui é muito barato, é coisa de, vamos colocar aí 30, 40 reais, fazer aquilo virar uma faca aí de um valor bem considerável. Tá? Então a faca em si é muito além do aço que está nela. Tá? É a habilidade do cuteleiro, e até porque uma faca pode ser do aço mais top que for, se o cuteleiro não teve a habilidade necessária para fazer os tratamentos térmicos e tudo mais, aquela faca, mesmo sendo de aço virgem, sendo do aço top, pode ficar inferior a uma faca de aço reciclado. É verdade, isso pode acontecer. Então eu não acho que a faca em si, por ela ser de aço reciclado ou aço virgem, ela tem que valer mais ou menos. Tá? Eu penso que ambas as peças podem ter um valor considerável, tá? O mesmo valor talvez, desde que falado para o cliente e desde que feito todo o processo de tratamento térmico, de teste, né? De confecção da peça para ela virar uma ferramenta por excelência, tá bom? Então eu não acho que uma faca de aço reciclado deve valer menos que uma faca feita com aço virgem, tá? E repito para vocês, a faca em si é muito mais que o aço que está nela. É a habilidade do cuteleiro, tá bom? Dito isso, se você quer economia, aço virgem, tá? O aço reciclado, embora ele pareça ser mais barato, ele não é econômico. Ele é mais trabalhoso, mais arriscado. Você vai gastar lixa de cinta, disco de corte, bem mais do que você gastaria comprando um aço virgem ali, tá? Então, aço virgem é mais econômico. Aço virgem é mais seguro? No processo final, se a faca de aço reciclado foi testada e tudo mais, na minha opinião, ela vai ser igual a uma faca de aço virgem, sem problema nenhum. Ele é mais seguro no decorrer do processo. Talvez a chance de você se frustrar e perder o seu serviço é muito menor com aço virgem. Claro que desde que você siga todos os protocolos, né? Então, né, no meu ponto de vista, o aço virgem é a melhor opção para você, cuteleiro, fazer facas de excelência e ter tranquilidade no final das contas para poder trabalhar e saber que a sua produção não vai ser interrompida, tá? Mas o resultado final da faca de aço virgem e da faca de aço reciclado, na minha opinião, é o mesmo, tá? Desde que você siga todos os procedimentos, tá? O aço virgem ele só é mais seguro para você, cuteleiro, tá? Para você, cuteleiro. Para o seu cliente, se você fez a faca de aço reciclado ou se você fez a faca de aço virgem, no final o resultado vai ser o mesmo desde que você faça os testes. Mas para você, cuteleiro, o aço virgem é mais econômico, mais seguro, tá? E a gente está se referindo a facas simples, tá bom, galera? A gente está falando aqui a princípio agora de facas simples. Não estou falando de processo de confecção de damasco, não estou falando de nada desse tipo de coisa. Estou falando de você pegar e fazer uma faca boa para churrasco, uma faca boa para campo, coisa desse tipo, tá bom? O aço reciclado ele é mais custoso, mas confesso para vocês que ele dá um prazer a mais de se fazer. Não tem coisa mais gostosa que você pegar uma peça aqui, ó, de aço reciclado, né, uma mola de caminhão. Essa mola aqui já rodou o Brasil inteiro, né? Carregou muita gente, carregou muita carga e tudo mais, então ela já tem uma carga histórica no meio ali. Eu vejo que é muito bacana você pegar uma peça daquela ali e ao invés de deixá-la virar uma sucata, você transformá-la numa obra de arte. Eu acho que é muito bacana e no final das contas, na minha opinião, o valor artístico dela vai ser o mesmo do que uma faca feita com aço virgem, tá bom? Ainda assim, galera, eu preciso ressaltar que as vantagens do aço virgem para produção são muito maiores, tá? Eu utilizo o aço virgem hoje e de vez em quando brinco com uma pecinha de aço reciclado que é bem gostoso de se fazer, tá bom?
Essa é a minha opinião a respeito dessa história de aço reciclado e história de aço virgem. Espero que vocês compreendam. Caso vocês não concordarem, pode deixar aqui nos comentários, isso sempre enriquece, tá? Eu acho que é muito bacana isso. E se vocês tiverem sugestões de tema para o Café com o Cuteleiro, deixem aqui nos comentários que a gente vai fazer os vídeos, tá bom? Vamos lá! Falando a respeito da mudança que eu fiz aqui de residência, né? O canal ficou parado um tempo bom, né? E a situação atual que a gente vive, vocês sabem do que eu estou falando, também complicou bastante a vida de muita gente. Então eu penso que de agora em diante eu vou conseguir normalizar aqui a questão do canal, colocar em dia algumas coisas, como por exemplo o vídeo que eu prometi fazer da faca do kit iniciante, né? De cutelaria. Independente disso, vocês podem comprar o kit, mantenha aquele kit exatamente como eu descrevi ele naquele vídeo, tá bom? E no futuro a gente vai fazer uma faca com aquele kit sim, tá bom? Aquele kit lá é um kit muito bacana que vai fazer com que vocês tenham de maneira mais controlada o fluxo de peças que vocês vão estar fazendo, tá bom? Enfim, vou colocar algumas coisas em dia aqui no canal, né? Estou com algumas encomendas atrasadas também, isso tudo por conta da mudança, por causa dessa situação que a gente está vivendo atualmente aqui no nosso país, enfim. Mas as coisas vão se normalizar da agora para frente, tá? E eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês aqui com esse tipo de temática e tentando orientar e conversar com vocês, amigos cuteleiros, aí a respeito dessas questões, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.